hoje, dia 18 de agosto de 2020, terça-feira, nós vamos ter aula de geografia, como nós já sabemos. E o que vai acontecer? Como eu já tinha falado na aula de ontem, na aula de matemática, nós ainda estamos sem o livro. Então, vocês vão ter que copiar a matéria que eu estou passando na plataforma. Então, tudo que eu for falar, vai estar o conteúdo disponível na plataforma, vai ter um texto para vocês copiarem no caderno, vão ter figuras, essas figuras vocês podem tanto imprimir e colar no caderno, como desenhar. Fica opcional de vocês, tá bom? Não vai ter nenhum problema, portanto, que vocês tenham conteúdo no caderno. Vocês precisam ter esse conteúdo no caderno, tá bom? Vamos lá. A aula de hoje, nós vamos falar sobre representações geográficas. Conteúdo de representações do espaço, tá? Ele vai ser o nosso conteúdo do sumário, assim como eu falei também na aula de ontem, nós temos o sumário de geografia. E a aula de hoje vai ser sobre representações do espaço. Nós vamos falar sobre 3 representações do espaço hoje, que são os mapas, as maquetes e as plantas, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? O que vai acontecer? Antigamente, o que é... Vamos começar do iniciozinho, né? O que é a representação do espaço? Muito tempo lá atrás, muito tempo, as pessoas, elas precisavam também se localizar de alguma forma. Claro que não na tecnologia que nós temos hoje, que é tudo muito fácil, né? Antigamente era tudo muito mais difícil. Então, o que acontecia? As pessoas antigamente, elas queriam se localizar de alguma forma. E o que elas fizeram? Elas representavam através de cerâmicas, através de materiais de argila ou barro para poder fazer desenhos, ou através de, um pouquinho mais tarde, né, quando avançou um pouquinho mais, através do papel. Então, elas faziam essas representações geográficas através desses materiais. E o que elas representavam ali? Elas representavam os rios, as florestas, as montanhas. Então, o que elas faziam? Se fosse uma coisa de argila, por exemplo, de barro, elas tentavam desenhar, fazer com aquele risquinho fosse o rio. No livro não, no material que eu disponibilizei para vocês na plataforma, vai ter a figura de como se fosse um quadrado de barro. Aquilo ali é uma representação de mapa muito antiga. Vocês vão conseguir ver que, eu vou explicar no vídeo também, que eu vou mostrar para vocês, que ali eles fazem um desenho de um rio, fazem um desenho de uma montanha. Então, eles tentam representar, de alguma forma, aqueles lugares ali, naquele pedacinho de cerâmica, ou de argila, ou de papel. Aquele pedacinho ali, eles tentam representar alguma área específica que eles querem saber onde eles estão. Porque toda vez que eles passarem ali, eles vão saber, ó, aquela montanha tá aqui no mapa. Então, nós estamos nesse lugar aqui. Então, eles tentavam representar de alguma forma essa parte geográfica, tá? De onde eles estavam. E o que eu vou falar pra vocês? Eu já dei uma aula sobre mapa. E então, eu vou disponibilizar esse vídeo sobre mapa para vocês, onde vai especificar tudo sobre mapa físico, econômico, político, tudo que eu já falei sobre mapa, que eu já dei uma aula anterior sobre isso para o 4º ano. Eu vou reaproveitar esse vídeo, porque é um vídeo muito completinho, que eu falo de tudo sobre o mapa, eu falo detalhadamente cada coisa para vocês poderem acompanhar e vocês poderem entender muito melhor, tá bom? Então, sobre os mapas, eu vou passar esse vídeo para vocês. No vídeo, eu vou estar de cabelo solto, então não reparem, não estranhem, né? Mas é um vídeo completão para vocês poderem entender sobre os mapas. Assim que acabar o vídeo sobre mapas, eu volto para poder falar com vocês sobre a maquete e as plantas, tá bom? Gente, lembrando que no vídeo que eu vou passar para vocês sobre mapas, eu vou estar usando o livro. Eu vou estar mostrando para vocês no livro o mapa, eu vou estar mostrando para vocês a página. Então isso para vocês não vai ser relevante agora, porque vocês não têm o livro. Mas todo o conteúdo que está no livro que eu estou mostrando para vocês no vídeo
tem na plataforma. Eu coloquei lá a foto do mapa. Eu vou falar de mapa político, vai ter a foto lá no conteúdo que eu disponibilizei para vocês na plataforma. O mapa político, vai ter a legenda, vai ter tudo que eu for falar no vídeo, vai ter disponível para vocês no arquivo que eu deixei na plataforma, tá bom? Então eu vou estar mostrando o livro para vocês, porque era o material que eu tinha, mas vocês vão acompanhar pela plataforma, tá bom? Pelo conteúdo que eu disponibilizei na plataforma. Vocês vão copiar no caderno e as imagens que eu vou mostrar no livro, vocês vão acompanhar pela plataforma, tá bom? Pelo arquivo que eu deixei lá. Então vamos lá. Os mapas, eles são muito antigos, muito antigos. Claro que os mapas antigos não são os mapas que nós temos hoje, não são esses mapas aí do livro que vocês estão vendo, esses bonitinhos, todo coloridinhos, não, muito pelo contrário. Os mapas antigamente, as pessoas, elas faziam os mapas do jeito que elas podiam, ou seja, do jeito que elas, do recurso que elas tinham. Então, antigamente, nós não tínhamos essa tecnologia que nós temos hoje. Então, o que vai acontecer? Nos mapas, eles vão ter uma característica muito mais rústica, muito mais antiga e que não tem nada a ver com o que nós temos hoje. Aqui no livro, na página 18, ele mostra um livrinho de barro. Aposto que vocês estão vendo aí, esse livrinho aqui, ó. Livrinho não, né? Esse mapa aqui, ó. Isso daqui é um mapa há mais de 6.000 anos atrás que ele foi feito, né? Ele foi encontrado mais recente, porém, ele foi feito há mais de 6.000 anos atrás que encontraram esse mapa. Então, os mapas, eles são muito mais antigos do que nós pensamos. Esse mapa, ele foi uma forma que as pessoas, naquela época, encontraram de criar alguma forma de lembrar quais eram os locais que eles queriam achar. Por exemplo, aqui vocês podem ver que tem várias marcações. É como se fosse, ó, aqui é como se fosse esse mapa aqui, que foi desenhado para ser mais fácil de entender esse daqui. Tá vendo que ele tenta marcar onde ficam as montanhas, essa parte aqui no meio é onde fica o rio. Então eles tentaram... Voltei, caiu o celular, gente. Ignora. Então eles voltaram, eles tentaram representar nesse mapa que foi feito de barro, as características mais semelhantes que eles conseguiam em relação ao que eles viam, em relação ao que eles conseguiam lembrar qual era o caminho ou como que eles iriam fazer para achar aquele caminho de novo. Isso é muito legal, porque olha como é que a nossa mente já tinha esse pensamento bem à frente, né? E a gente só foi aperfeiçoando isso cada vez mais. Então, o que vai acontecer? Nos mapas, hoje em dia, né, vindo um pouco mais para a atualidade, existe uma coisa nos mapas que se chama cartografia. A cartografia é todo o conhecimento humano de alguma região, de alguma parte, que nós representamos ela no mapa. E os mapas, eles vão ter... Existem 3 tipos de mapas: os físicos, os políticos e os econômicos. Nós vamos falar um pouquinho de cada um deles, tá bom? Então, vamos falar sobre cada um deles um pouquinho, né? Os mapas físicos, eles vão falar sobre os aspectos e características físicas. Exemplo, a vegetação, as bacias hidrográficas, que são os rios, os lagos, os mares, as lagoas, qualquer bacia hidrográfica, que difícil, qualquer bacia hidrográfica, ela vai ser representada no mapa físico. O clima, os relevos, a vegetação, tudo isso vai ser representado no mapa físico através de legendas, que nós vamos falar um pouquinho mais pra frente delas. Mas vamos lá. Aqui no livro vocês podem ver, ó, que ele vai falar sobre um pouquinho de cada coisa. Aqui ele tá falando sobre os relevos, ó, onde fica cada um. Então, a legenda aqui tá amarelo, que tá escrito depressões. Então, tudo que é amarelo são as depressões, que é um tipo de relevo. Mas vamos lá. As bacias hidrográficas. Então, as bacias hidrográficas, por exemplo, na Amazônia tem uma bacia hidrográfica. Então, tudo que é azulzinho, que tá na cor aqui do Amazônia, vai ser essa bacia hidrográfica aqui da Amazônia. Aí, aqui embaixo tem no Amapá. Então, tudo que foi esse amarelinho aqui, ó, tá vendo? Vai ser o Amapá, a bacia hidrográfica do Amapá. Mais embaixo, por exemplo, vamos pegar esse laranjão aqui, ó, Uruguai.
Então, esse laranjão aqui, ó, vocês podem ver que é o Uruguai. Então, você vai saber que a bacia hidrográfica ali é do Uruguai. A vegetação, ó, floresta amazônica, bem verdão aqui. Então, tudo isso aqui. Aí tem um outro aqui que é um verde mais claro, que é o Mata Atlântica. Que é esse daqui, ó, onde estamos nós. Então, o mapa físico, ele vai falar de todas essas características físicas que são praticamente naturais, né? Que são os climas, os relevos, as bacias hidrográficas, as vegetações, tudo isso são formas naturais que vai ser representada no mapa físico, tá bom? Então, qualquer mapa que vocês verem que tem esse tipo de informação, vocês já vão automaticamente saber que esse mapa é um mapa físico, tá bom? Então, vamos lá. O próximo mapa é o mapa político. O que vai ser o mapa político? O mapa político é um mapa que geralmente nós usamos. Como assim? O mapa político, ele vai ser o mapa que ele vai definir onde ficam os estados, onde ficam os municípios, onde ficam as cidades, os bairros. Então, quanto mais aprofundado for, qualquer mapa que mostre a localização desses tipos de lugares, desses tipos de país, estado, cidade, bairro, município, qualquer tipo de coisa que seja relacionada a isso, vai ser considerado um mapa político. Então, aqui, ó. Vocês podem ver, ó, região Nordeste, região Norte, região Sudeste. Tudo que identifica esse tipo de coisa, quais são as regiões, quais são os estados, os países, enfim, isso que eu falei, vai ser considerado um mapa político, tá bom? Aqui no mapa econômico, o mapa econômico, ele geralmente não, né? Ele sempre vai determinar as coisas que são relacionadas à riqueza. Por exemplo, as fábricas, as empresas, as agropecuárias, agroindústrias, né? Então, tudo que for relacionado à empresa, os meios de transporte, então tudo isso vai ficar nesse mapa que é econômico, tá bom? Aqui, ó, empresas metalúrgicas, tudo isso que é relacionado a coisas que dá dinheiro, indústrias, qualquer coisa relacionada a isso vai ser um mapa econômico, beleza? Então, na próxima folha, na página 21, ele vai falar lendo os mapas. Existem várias características que são fundamentais para nós podermos entender como que é um mapa, aprender a entender como que funciona o mapa. Então, aqui, ó, ele vai falar, ó, títulos, fonte, orientação, proteção, escala cartográfica e legendas. Então, o que são cada coisa delas? Eu vou olhar aqui só o nome, tá? O título, ele vai falar lá em cima. Sempre o título, igual o título de alguma coisa que a gente coloca. No trabalho a gente não coloca um título. Então, no mapa ele também tem um título. Por quê? Como é que a gente vai saber de que é aquele mapa, sobre o que é aquele mapa, se nós não tivermos um título? Então, por exemplo, no título vai estar escrito assim, regiões, cidades da região Nordeste. Vocês automaticamente vão saber que se está falando sobre região e cidades, é um mapa o quê? Político, certo? Certo. Então, vocês precisam saber o título do mapa para saber qual é o tipo daquele mapa. Então, o título ele é muito importante. O próximo é a legenda. A legenda foi o que eu falei. Vocês conseguem identificar qual é a parte de cada mapa relacionado, né? Dependendo do mapa que seja. A legenda ela vai te auxiliar você saber do que se trata aquilo ali. Porque se não tiver uma legenda, como é que você vai saber? Tem várias cores no mapa. Tá, mas você vai saber para que aquilo ali serve? Não, então a legenda é igual a legenda de um filme. Você precisa estar em inglês, ele bota a legenda em português para você poder entender melhor sobre o que ele está falando. A legenda dos mapas é a mesma coisa. Então aqui, ó, vou mostrar nessa folha aqui porque ela tá mais detalhada, igual eu falei para vocês antes, ó. Isso daqui, esses quadradinhos aqui com os nomes, isso se chama a legenda do mapa. Então, a legenda do mapa, ela vai falar o que é cada cor que está aqui representada no mapa. Então, se está em azulzinho, você olha aqui, tá azul. Esse azul, se aqui está falando sobre as bacias hidrográficas, ou seja, o mapa físico. Aqui está falando azulzinho, tá? Mas o azulzinho é qual região? Você vai vir aqui e vai ler. O azulzinho é da Amazônia, região amazônica. Então, você já vai saber, através da legenda, qual é a região, qual é
do que aquele mapa se trata. Se for um mapa político, qual é a cidade, qual é o estado, bairro, município, país, enfim. E se for um mapa econômico, você vai saber onde ficam as maiores empresas, as menores empresas, enfim, dependendo do que aquele mapa ele está querendo passar para você, tá bom? O próximo é a orientação. Orientação, vocês lembram no mapa que tem... O mapa que tem na nossa sala de aula, que fica lá grandão? Então, esse mapa, vocês sabem que no cantinho dele, lá não tem a rosa dos ventos? Nós falamos muito bimestre passado esse bimestre. Então, a rosa dos ventos, ela é ali uma orientação, onde mostra norte, sul, leste, oeste. Nem todos os mapas, eles vão mostrar a rosa dos ventos. Mas pode ser que os mapas, eles mostrem só o norte, porque às vezes ele está falando só da parte norte de algum lugar. Então, vai depender do que aquele mapa quer falar. Mas a orientação, ela é isso. É alguma parte que está mostrando como se fosse a rosa dos ventos, alguma parte da rosa dos ventos, para você poder saber do que aquele mapa está falando, de qual região ele está falando. Ou então, se ele estiver falando de uma região que tem a norte, sul, leste, oeste, ele vai botar aquela legenda completa. Virando a página, na página 22, ele vai falar sobre a escala cartográfica. A escala cartográfica, ela vai ser o quê? Quanto mais definido for, por exemplo, ele está falando de cada vez mais a fundo de algum lugar. Ele está entrando naqueles bairros bem pequenos. Ele vai ser bem mais detalhado do que aqueles mapas que são bem grandões. Ou seja, vai ser um mapa que você pode... que geralmente são mapas que motoristas de aplicativo usam. Por quê? São mapas que eles vão definir lugares que nem sempre olhando num mapa grandão você vai definir. Que geralmente nós usamos ele no GPS, né? Então, o GPS ele usa bastante a escala cartográfica. A fonte, vou mostrar para vocês. Ela é isso aqui, ó. Cadê? Ela fica aqui no cantinho. Ela mostra praticamente, dependendo do lugar, dependendo do mapa. Deixa eu voltar. Aqui. Ela vai ficar, geralmente, na parte superior do mapa, porque naquele lado lá, ela estava mostrando um pouquinho na parte de baixo. Mas ela vai mostrar qual é a origem daquele mapa, qual é a data daquele mapa. Porque, gente, querendo ou não, com o passar de muitos anos, o mapa ele pode mudar. Ele pode não ser o mesmo. Aquela região, ela pode ter se unido a outra região e se tornado uma só. Então, você precisa saber qual é a data daquele mapa para você saber se você está atualizado. Então, a fonte, ela vai servir para isso, para você saber, ó, opa, esse mapa aqui é de 2000. De 2000 para 2020, ó, são 20 anos. Então, muita coisa pode ter mudado, ou não. Aquela região pode ser a mesma, ou não. Então, tudo vai depender da fonte que vai estar te passando essa orientação. E a projeção... Ai, tem um mosquito que me mordeu aqui. A projeção, ó. As projeções são técnicas usadas para a representação dos mapas. Ou seja, a forma que aquele mapa vai ser apresentado para você. Esse mapa, ele pode ser apresentado igual aqui, ó. Tá vendo? Um círculo, como se fosse a Terra inteira, né? Só que mais aberta. Ele pode ser representado assim, de uma única região. Aqui ele tá falando da América do Sul, que é onde fica o Brasil. Então, a projeção, ela vai ser o modo que aquele mapa vai ser apresentado para você. Apenas isso. Então, já que eu falei um pouquinho para vocês sobre mapas no vídeo que eu coloquei para vocês assistirem, agora nós vamos entrar no conteúdo. No conteúdo não, né? É o mesmo conteúdo ainda de representações geográficas, mas nós vamos entrar no tópico de plantas geográficas. Não falei que teríamos mapas, plantas e maquetes? Então, nós já falamos do mapa, né? Vamos falar agora das plantas, tá bom? O que são as plantas? As plantas geográficas não vai ser um vegetal, tá? Não vai ser planta normal que nós conhecemos. Uma flor, uma rosa. Não é isso que significa planta. A planta geográfica, ela vai ser a representação de alguma área específica. Por exemplo, de ruas, de prédios, de edifícios, de locais específicos, de uma casa, de uma mansão, de qualquer coisa que seja específico. Então, a planta geográfica, né? Vou falar planta geográfica para vocês não confundirem com planta normal, tá? Uma planta, uma folha, uma rosa.
Não é isso, tá? Planta geográfica. Então, a planta geográfica, ela vai ser representada de uma parte específica. Então, ela vai representar uma parte específica de algum lugar, como eu falei, de casas, prédios, ruas, de algum local específico. Ela vai falar detalhadamente, não vai ser igual um mapa. O mapa, ele mostra aquela região, ele mostra aquele pedação, né, inteiro no mapa. Não é isso que a planta vai fazer. A planta, ela vai mostrar, já sei, um exemplo. Vocês sabem o GPS? Algum de vocês... Eu creio que todos vocês já viram um GPS, já utilizaram ou já viram os pais de vocês mexendo no GPS. No GPS, quando você dá um zoom assim, você coloca, por exemplo, bairro Pilar, lá no GPS, Duque de Caxias, Pilar. Aí você dá um zoom assim, você vai ver cada ruazinha, o quadradinho de cada casa, o nome de cada ruazinha que tem aqui no Pilar. Então, esse detalhamento nós chamamos de planta, tá? Só que essa planta, ela não vai ser representada assim, através de um GPS, através de alguma coisa assim. Ela vai ser representada através de uma folha. Ela pode ser que fique numa folha normal, né? Ou ela pode ser que fique numa folha grandona. Eu tô abrindo o braço aqui, vocês não conseguem ver. Mas ela pode ser que fique numa folha bem grandona. Mas ela é representada em apenas uma única folha. Só que a planta, ela também pode ser representada em mais de uma folha. Só que quando ela é representada em mais de uma folha, nós não chamamos mais ela de planta, nós chamamos elas de cartas, tá bom? Elas vão ser, ó, então vamos lá, vamos focar aqui. Quando a planta geográfica, ela é representada em uma única folha, tá? Seja ela grande ou seja ela pequena, nós chamamos ela de planta cadastral, tá? Planta cadastral é quando a planta geográfica é representada em uma única folha, tá? Agora, quando a planta ela é representada em várias folhas, por exemplo, eu quero comprar uma mansão. Em cada folha vai ter, por exemplo, nessa folha aqui, vou pegar um caderninho aqui para vocês entenderem. Aqui, ó. Nessa folha aqui, finge que tá desenhado. Aqui eu tenho a planta da minha sala. Então vai ter o desenho da minha sala, o corredor que passa pela minha sala, todos os detalhes. Virando a folha, eu vou ter a planta do meu quarto. O meu quarto vai ter um banheiro, então vai ter desenhado aqui o banheiro do meu quarto, vai ter desenhado o meu closet, vai ter desenhado... Cada detalhe do meu quarto vai ter desenhado aqui. Fingindo que eu sou rica e tenho uma mansão, né, gente? Que eu queria, mas não dá, né? Mas vamos lá. Então, a carta cadastral é quando a planta geográfica é representada em mais de uma folha, tá bom? E a planta cadastral é representada em uma única folha. Planta cadastral, uma única folha, várias folhas, carta cadastral. Beleza? Então, fechamos isso. Então, é isso. A planta geográfica, ela vai ser exatamente isso. O foco de algum local. Ela vai representar apenas um local específico, tá? Seja qualquer local, como eu disse, ruas, casas, prédios, edifícios. Nesse conteúdo que eu estou disponibilizando para vocês na plataforma, nesse arquivo, né? Quando vocês abrirem, quando vocês descerem lá em planta geográfica, vocês vão ver o desenho. Eu tô com ele aberto aqui no computador, o desenho, e vai ter o desenho de várias ruazinhas. Então, essas ruazinhas vocês vão ver que tem o nome da casa, tem o nome da rua, vai ter tudo certinho. Isso é uma planta cadastral, tá bom? Então, fechamos o assunto sobre plantas. Agora vamos falar um pouquinho sobre as maquetes. Então, gente, as maquetes, particularmente, é a minha parte favorita. Porque eu, quando estudava, eu amava fazer maquete. Eu acho muito legal, eu acho muito interessante fazer maquete. E era uma coisa que, com certeza, eu faria em sala de aula com vocês. Eu queria muito fazer isso em sala de aula com vocês. Mas, infelizmente, nós não podemos. Mas nós podemos fazer na nossa casa. Deixa pro final, que depois eu vou falar disso. Vamos lá. As maquetes, elas podem ser feitas de diversas formas. As maquetes, elas podem ser utilizadas tanto de coisas que já são prontas, como nós podemos usar
plástico, nós podemos usar algum tipo de metal, nós podemos usar coisas recicláveis. Nossa, como eu fazia maquete com coisa reciclável. A gente podia usar isopor, madeira, o que vocês acharem melhor, papel cartão, cartolina, tinta. E a maquete você pode usar, ó, expandir a sua criatividade. Eu adoro fazer maquete e eu tenho certeza que vocês também vão amar fazer maquete. Mas vamos lá. As maquetes, elas são divididas em 3 grupos, tá? As topográficas, gente, lembrando que tudo que eu estou falando está disponibilizado para vocês lá na plataforma, tá? No material que eu deixei, no documento que eu deixei, está disponibilizado todo esse conteúdo que eu estou falando, mais fotos lá também tem fotos para vocês poderem observar melhor do que eu estou falando. Então, enquanto vocês estão vendo esse vídeo, abram também o arquivo que está na plataforma para vocês irem acompanhando, tá bom? Para ficar mais fácil de vocês entenderem vendo as fotos. Então, vamos lá. Nós temos a maquete topográfica. O que são as maquetes topográficas? Elas vão representar jardins, elas vão representar terrenos, elas vão representar paisagens. Então, por exemplo, eu quero representar aqui alguma floresta. Peraí que saiu meu arquivo. Eu quero representar aqui uma floresta. É uma paisagem? Ou eu quero representar aqui a vista de uma montanha com árvores e alguma área de reserva. Um exemplo. Então, eu vou pegar a minha maquete, eu posso usar papel crepom para poder fazer minhas árvores, enrolar no palito de picolé para ser o meu tronco, fazer várias bolinhas de papel crepom assim, colar juntas para poder montar minha árvore, fica a coisa mais linda. Então, eu vou montar a minha maquete, que vai ser feita, geralmente, pode ser feita numa tábua de madeira ou pode ser feita num pedaço de isopor. Vocês podem fazer em cima de alguma coisa, tem que ser alguma coisa fixa, né? Alguma coisa plana, que vocês vão utilizar para montar a maquete de vocês. Mas vocês podem usar a criatividade. E a maquete topográfica, ela vai representar isso, paisagens, terrenos, esses tipos de coisa. Então, vocês vão representar da forma que vocês acharem melhor. Seja uma montanha, seja uma paisagem de floresta, seja um terreno vazio, que vocês querem mostrar como se fosse uma miniatura. Claro que a maquete sempre vai ser a miniatura de alguma coisa bem grande, né? Para vocês poderem saber como que aquilo vai ficar anteriormente. É como se fosse um protótipo de alguma coisa, né? Vamos lá. A segunda são a maquete de edificações. O que é a maquete de edificações? Ela é uma maquete que vai representar prédios, edifícios, seja pelo lado de dentro ou seja pelo lado de fora, tá bom? Pode ser que essa maquete de edificações, ela esteja representando edifícios na parte de dentro. Então, o que ela vai fazer? Vai mostrar todo o interior de um edifício, a recepção. Então, vai ser uma maquete que vai ficar aberta, tá? Para o público conseguir enxergar como que ela é do lado de dentro. Mas ela também pode fazer do lado de fora. Tanto que o exemplo que eu deixei para vocês na foto do arquivo foi uma maquete de um edifício que ficou perfeito, né? Mas essa não é o tipo de maquete que nós faríamos. Claro que tem maquetes que são feitas por profissionais, então que usam materiais muito mais refinados, né? Muito mais caros para poder fazer. Nós fazemos com o que a gente consegue e da mesma forma fica lindo, tá? Vamos lá. A última é as maquetes específicas, que elas vão ser de algum designer, de algum modelo, de algum móvel, de algum objeto, entendeu? Ela vai ser de algum, por exemplo, eu quero fazer uma maquete de um guarda-roupa que eu quero pra mim. Eu quero mandar fazer um guarda-roupa, mas antes eu vou fazer uma maquete de como eu queria esse guarda-roupa. Então eu vou pegar, vou montar meu guarda-roupa, seja com papelão, seja com isopor, seja com madeira, e depois eu vou pintar para ele poder ficar bonitinho, desenhar do jeito que eu quero que ele fique. Então você vai fazer o desenho disso através da maquete específica. O nome dessa maquete vai ser maquete específica, tá bom? E como eu disse, também pode ser feita de diversas formas, tá bom? No final do vídeo, quando eu terminar de falar sobre maquete, assim que eu finalizar esse vídeo para vocês,
eu vou deixar também disponível não só esse vídeo aqui, como mais um vídeo na plataforma. Então, na plataforma, hoje, nós vamos ter esse vídeo aqui, vamos ter a atividade que eu passei juntamente com o conteúdo para vocês copiarem no caderno, e eu vou colocar um vídeo também sobre maquete, para vocês poderem entender como que se faz uma maquete, como que pode ser feita algum modelo de maquete, porque essa maquete vai fazer parte do trabalho de vocês, que eu vou explicar no final do vídeo, tá bom? A maquete, ela também pode ser representada de outras duas formas. Ela pode ser representada de forma realista ou de forma virtual. Toda maquete que for realista, ela vai ser chamada de maquete física. E toda maquete que for virtual, ela vai ser chamada de maquete eletrônica. Qual é a diferença? Muito simples. A maquete física é uma maquete que você pode pegar, né, que você está fazendo. Então, todas as maquetes que eu falei, a topográfica, a de edificações, as maquetes específicas, são maquetes que nós vamos construir, ou seja, que nós conseguimos ver, que nós conseguimos tocar, né, não só ver, mas nós conseguimos encostar, está ali na nossa frente montada com materiais, com objetos, né? A maquete eletrônica, que vai ser a maquete virtual, ela vai ser feita através de software de computador. Ou seja, uma pessoa que é designer ou que é arquiteto vai montar essa maquete no computador, por exemplo, eu sou o dono de uma empresa e eu quero saber como que vai ficar meu edifício. Só que eu não quero uma maquete física. Perdão. Eu não quero uma maquete física, eu quero uma maquete virtual, através do computador. Então, esse arquiteto vai montar toda aquela maquete pelo computador e vai mostrar para mim, né, no caso, porque eu sou empresária construindo o edifício, que vai me mostrar como que vai ficar o meu edifício, o prédio que eu estou construindo, tá? Então, a maquete eletrônica, que é a virtual, ela vai ser representada através de um computador, vai ser montada através de um computador, né? Atrás de um computador vai ter todo aquele programa onde você vai conseguir ver só pelo computador, tá bom? Agora, a maquete física, que é a realista, nós vamos conseguir ver pessoalmente, né? Ela vai estar montada ali, toda encaixadinha com objetos, feita com material. Então, essa vai ser os tipos de maquete, né? Falamos um pouquinho tudo sobre maquete. O que vai acontecer? Agora vocês vão ter que copiar o conteúdo, tá? Que eu disponibilizei na plataforma, mas as atividades vocês também vão ter que fazer, tá bom? Tem pouquinha atividade, gente, olha. Aqui, 5 perguntinhas, muito simples, muito rápido. Mas vamos lá. O que eu quero que vocês façam? Nós temos um trabalho, né, pra cumprir na semana que vem. Então, no dia 26, se eu não me engano, é pra vocês... 26? Deixa eu conferir. No dia 25, que é a aula de geografia, né, na semana que vem, vocês vão ter que entregar o trabalho de geografia, porque está programado no cronograma de vocês que no dia 25, 26 e 27 vocês vão entregar o trabalho que vai complementar a nota de vocês no terceiro bimestre, né? Então, o trabalho de vocês pro dia 25 vai ser o quê, gente? Uma maquete. Poderia ser outra coisa? Não poderia. Por quê? Porque maquete é legal e eu quero que vocês façam também uma maquete, tá? Vamos lá. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês construam uma maquete. Gente, como eu disse, a maquete ela pode ser construída da forma que vocês acharem melhor. Vocês podem pegar, por exemplo, uma folha de isopor. É só vocês comprarem uma folha de isopor, pedir pro papai e pra mamãe comprarem uma folha de isopor, que é muito baratinha. A folha de isopor é tipo R$2, R$3, dependendo do tamanho da folha e da grossura também, tá? Se você comprar uma folha muito grossa, vai ser mais caro. Se você comprar uma folha bem fininha, vai ser baratinho. Pode comprar uma folha bem fininha, cortar ela no meio e botar uma em cima da outra, que ela vai ficar mais grossinha. E vocês também não precisam fazer uma maquete enorme, gente. É só uma maquete, por exemplo, 50 centímetros, metade da folha de isopor, tá? Vamos lá, finge que isso aqui é uma folha de isopor. Vocês podem, por exemplo, deixa eu ver aqui. Vocês podem escolher uma maquete topográfica, que é uma maquete de paisagem. Vocês podem, por exemplo, acho que eu vou fazer uma maquete de casa. Acho que eu vou fazer a maquete de uma floresta.
Vocês podem pegar palito, encapar esse palito, ou então pintar esse palito de marrom, pegar papel crepom, ou então folha normal, você vai pintar essa folha de verde, aí você vai amassar essa folha todinha, fazer bolinha, colar assim em volta do palitinho, né? Você pode fazer um bolão de papel, colar e colar as bolinhas em volta, pra poder fazer como se fosse uma árvore. Aí você faz várias árvores assim, coloca. Aí você pode pegar, existe também na papelaria aquelas bolas de isopor. Pode comprar uma bola de isopor pequenininha, que também é muito baratinha, gente, não é nem R$2. Você pode colocar essa bola de isopor no meio da sua maquete, pintar ela toda de marrom ou um pouquinho de verde, assim, colocar um pouquinho de graminha nela, como se fosse graminha, né? Papelzinho verde. E vocês montarem uma paisagem de uma montanha com árvores. Vocês podem também montar algum objeto, por exemplo, eu quero montar uma casa. Aí vocês podem pegar um pedaço de papelão, aí vocês vão colocar dois pedaços de papelão assim, aí vai montar o telhadinho de vocês. Aí depois vocês vão pintar pra ficar bonitinho. Não vem me entregar maquete sem pintar não, hein? Maquete descolorida, toda cor pastel. Não quero não. Eu quero maquete bonita, maquete colorida, bem viva. Vocês podem também colocar, sabe aqueles bonequinhos que vendem também na papelaria? Também são muito baratinhos. Gente, maquete pode ser construída da forma que vocês acharem melhor, com coisas baratinhas, simples de encontrar, muito fácil de fazer. Vocês podem pegar aqueles bonequinhos pequenininhos e colocar em volta da casinha que vocês estão construindo. Então, vocês podem fazer vários tipos de paisagem. Vocês também podem fazer a maquete específica, que é, por exemplo, como eu falei, pode ser de um ambiente da sua casa. Eu quero fazer a maquete de uma cama, quero fazer a maquete de um guarda-roupa. Ou dos dois, você pode montar uma maquete com objetos da sua casa. Você pode fazer diversas coisas. Então eu quero que vocês coloquem a criatividade de vocês para funcionar. E eu quero que vocês vejam também o vídeo que eu vou disponibilizar para vocês, para poder facilitar vocês de entenderem melhor como funcionam as maquetes, tá bom? Vocês podem pesquisar um pouquinho mais, por exemplo, coloca no Google tipos de maquete. Aí vocês vão ver que tem, diversos tipos de maquete. Então, o que vai ser fácil de vocês fazerem, façam o que for mais prático pra vocês. Não precisam gastar um absurdo de dinheiro. Coisas, gente, mínimas, coisas que às vezes vocês têm em casa. No máximo que vocês vão ter que comprar é a folha de isopor, tá bom? Se vocês tiverem uma placa de madeira que seja grandezinha, né, em casa, vocês podem usar também pra colocar as coisas em cima. Quando vocês usarem essa placa de isopor, gente, pinta a placa de isopor também, ou então compra uma cartolina e encapa essa placa de isopor de alguma cor que tenha a ver com o que você vai fazer, pra não ficar aquela coisa, tipo assim, branca, aí é uma casa de uma cor que, tipo, o chão é branco. O chão não é branco. Então vocês pintem aquele chão de verde, ou de marrom, ou em capa de preto, tá? Vocês podem comprar uma cartolina, gente, cartolina é 50 centavos. Então, tipo, tem como você conseguir encapar. Então, você tenta fazer. Se você não conseguir, pega tinta guache, que eu creio que vocês tenham em casa, pinta também o isopor. Vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? Usem a criatividade, façam uma coisa bem legal, porque esse trabalho vai ser avaliado como ponto para o terceiro bimestre, tá bom? Não se esqueçam disso, façam as atividades, copiem o conteúdo no caderno, assistam um vídeo que eu vou disponibilizar para vocês, para facilitar vocês conseguirem entender a maquete, os tipos de maquete e essas coisas que eu falei, tá bom? Então, qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, estou disponível para vocês de 8 a meio-dia o tempo todo. Depois de meio-dia, já disse, não posso prometer que eu vou conseguir responder vocês, tá bom? Mas, assim que eu conseguir, eu respondo todo mundo, tá? Um beijão, até amanhã, aula de ciências, tá bom? Que eu vou passar trabalho também para a próxima semana. Então, nós já vamos concluir os nossos 3 trabalhos a partir de amanhã, para vocês poderem entregar na próxima semana, tá? Então, um beijão, amo vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau!